Eu tive uma ideia bastante interessante para interagir mais com vocês, que é assim, eu vou postar no meu Instagram, ok? Nos meus Insta Stories, algumas transferências que apareceram aqui no vídeo e depois vocês lá vão votar se as transferências podem acontecer ou não, ok? Acho que é uma forma bem interessante de interagirmos. Depois vocês podem responder à história e falar comigo a dizer o porquê dessa transferência não pode acontecer, a dizer porque é que pode acontecer. O link do meu Instagram vai estar na descrição, portanto passem por lá então se vocês querem interagir comigo dessa maneira e também vemos qual é a opinião de toda a gente destas transferências que eu mostro aqui nos vídeos. E como é que é? Sejam muito bem-vindos ao canal Fónica, eu sou hoje mais um vídeo e desta vez, malta, mais um vídeo de transferência, exatamente, desta vez agora com o Porto. Eu já fiz com o Benfica, já fiz com o Sporting e vocês curtiram imenso. Agora é a vez de trazer com o Porto, malta, já há muitas notícias, já há muitas transferências confirmadas, já há muitos rumores. Portanto, eu acho que o vídeo vai estar muito top. E vocês, malta, curtem estes vídeos de transferência, já sabem o que é que vocês têm de fazer, que é arrebentar muito esse like. Também não se esqueçam de subscrever o canal se não são inscritos e compartilhem este vídeo para todos os vossos amigos que curtem transferências de futebol, curtem estas cenas, ok? Que eu tenho a certeza que eles vão gostar. E também, malta, vão comentando aí dos rumores que eu vos mostrar. Qual eram aqueles que vocês gostavam que acontecesse e das transferências confirmadas, quais é que vocês acharam bom e qual é que vocês acharam mal, ok? Mas é isso, eu vou dar a minha opinião também relativamente às transferências. Mas é isso, vamos deixar desta lenga-lenga e vocês já sabem como é que é. Let's motherfucking go! Vamos iniciar então aqui com as vendas do Porto, bora lá. Começando aqui com uma transferência confirmada, Boly exatamente, defesa central que estava emprestado ao Wolverhampton, equipa da segunda divisão inglesa que subiu agora para a primeira, portanto, o Boly estava emprestado, porém tinha uma opção de compra de 12 milhões. Então o Wolves foi lá, gostou da temporada do Boly e contratou. Eu acho que foi uma boa contratação para o Wolves, porém, malta, eu acho que o Porto saiu a perder, porquê? Porque o Boly, se fosse para o Porto, se virasse titular, porque ele tem qualidade, o Boly é um bom defesa central, ele podia ganhar um valor de mercado ainda maior e depois o Porto vendê-lo por mais futuramente. Mesmo assim, 12 milhões não foi nada mal. Agora uma possível venda é então aqui Brahimi, que pode estar de saída para o PSG, exatamente. Há muitas equipas para além do PSG que estão interessadas nele, por exemplo o Arsenal, o Marselha, o Roma. Porém, malta, eu acho que a equipa que pode estar à frente nesta negociação para o contratar é então o PSG. O valor é ali 45 milhões e a probabilidade desta transferência acontecer é cerca de 25%. Eu não me acredito muito que esta transferência vai acontecer, eu não me acredito muito que o Brahimi vai sair neste mercado, porque ele ainda tem contrato e também ele é muito adorado pelos adeptos do Porto. Ele também é fundamental para o Porto, para o estilo de jogo, portanto, eu não me acredito muito que o Brahimi vá sair. Agora Diogo Dalot, exatamente, defesa direito do Porto, muito promissor mesmo este jogador, pode estar de saída e pode estar de ida para o Manchester United. Esta transferência tem sido muito falada nesta semana, ok? Muitos dizem que já está quase certa a sua transferência para o Manchester, porém há muitas outras equipas que o querem contratar. O Porto ia tentar renovar o seu contrato, ok? Porque ele tem uma cláusula de somente 20 milhões, ou seja, um clube chega lá, paga 20 milhões e já fica com o jogador. O Porto não tem hipótese de fazer nada. Ou seja, eles estão a tentar renovar, que é para depois aumentar a cláusula. E eu acho que o Porto faria muito bem em fazer isso, porque o Dalot é grande jogador e se ficasse sem ele ia ser uma grande perda. E ainda por cima agora que o Ricardo Pereira saiu para o Leicester. Gonçalo Paciência, que pode estar de saída do Porto e ida para o Génova. Avançado, teve algumas oportunidades, mas eu não acho assim uma coisa do outro mundo. Ele quando está em clubes menores, como o Vitória de Setúbal, ele joga muito bem, mas agora no Porto, ele na equipa principal, acho que não demonstra o seu melhor futebol. Eu não me acredito muito que esta transferência vai acontecer, ok? Por isso que eu dou uma probabilidade de 50%. Porquê, malta? Porque eu acho que o Porto pode emprestá-lo novamente, mas vender eu não me acredito muito. Mesmo assim, se for vendido, é entre os 2 e os 5 milhões. Agora o próximo jogador, temos aqui Layun, este jogador que também é parecido com a cena do Boly. Ele tinha sido emprestado ao Sevilha, porém com uma opção de compra, ok? O Sevilha gostou muito do Dalot, achou ele um grande jogador e está mesmo muito interessado em contratá-lo. O Layun também gostou imenso de estar a jogar no Sevilha, porque pronto, ao contrário do que aconteceu no Porto, ele no Sevilha é titular e no Porto não estava a ser titular. A probabilidade desta transferência acontecer é 95%, ou seja, é uma probabilidade muito alta e eu acredito mesmo que esta transferência vai acontecer. Agora mais uma transferência confirmada, temos aqui Ivan Marcano, ex-defesa central do Porto, está agora na Roma, o valor foi livre, o Porto não conseguiu ganhar nenhum dinheiro com o Marcano, porquê? Porque o seu contrato tinha terminado, ou seja, a partir do momento que o contrato termina, ou o Porto renova, ou então ele vai para a equipa que quiser. Ele assinou um contrato com a Roma que recebe 2 milhões por ano, ou seja um salário muito alto.
ou seja, era muito difícil o Marcano rejeitar este contrato. Diego Reis pode estar de saída agora para o PSV. Diego Reis, que é a mesma cena, é um jogador que o contrato está a terminar, portanto ele pode sair a custo zero, e se isso acontecer eu acho também é uma grande perda para o Porto. Eu acho que ele fazia muito bem em manter-se nesta temporada. Ele pode até virar titular, já com a saída do Marcano, pode ser o Reis a nova dupla de centrais. Mas pronto, se esta transferência do Reis acontecer para o PSV, a probabilidade que eu dou é 50%, ou seja, está ali meio-meio entre ir para o PSV e não ir para o PSV. Agora o último jogador, e é uma transferência confirmada, é então o Ricardo Pereira, que eu já falei há pouco, que foi para o Leicester City a troco de 25 milhões, ou seja, foi um valor bastante porreiro, porém eu acho que ele ainda vale um pouco mais. Acho que o Porto podia ter mantido mais uma temporada e depois sim vender por 40, 30 ou 50 milhões. Porém 25 milhões também não é nada mal, também é um dinheiro bem bacana por um jogador que há pouco tempo estava no Nice emprestado. Portanto, fez uma época no Porto e o Porto consegue logo 25 milhões, também é bastante bom. Mas é isso, vamos agora então para as contratações do Porto, bora lá. Primeiro jogador, De Paul, médio da Udinese, que jogava há pouco no Valência, é um jovem muito promissor, com excelente qualidade, pode estar de ida para o Porto, o valor é entre 5 a 10 milhões e a probabilidade desta transferência acontecer é 60%, ou seja, é uma probabilidade positiva e eu gostava muito que esta transferência acontecesse. Agora Michel Macedo, um lateral direito, é muito forte, cruza bastante bem, defende bem, ataca bem, ou seja, é um bom defesa direito. Caso o Dalot saia, o Ricardo Pereira já saiu, portanto, mesmo com isso a sua contratação era uma cena boa para o Porto. O valor é entre 5 a 10 milhões e a probabilidade desta transferência acontecer é cerca de 65%. Agora, Mascarenhas, defesa esquerdo do Fluminense, que esta temporada teve emprestado a duas equipas, foi o Atlético Goianiense e ao Botafogo. Ele só tem 19 anos, é muito promissor, pode ser que seja o futuro Alexandre, sei lá. Era muito top que isso acontecesse, porque dizem que ele tem muita qualidade, dizem que ele é muito promissor. E o Porto está a tentar contratá-lo, o Benfica também já tentou. A probabilidade desta transferência acontecer é 70%, ou seja, uma probabilidade até bastante alta, e eu acredito muito que esta transferência pode acontecer. Murilho Cerqueira, defesa central do Cruzeiro, que também é mais um jogador que é muito jovem e que pode evoluir bastante no Porto, pode ganhar maturidade e experiência, e eu acho que ele tem qualidade, ok? É muito forte fisicamente, ataca muito bem as bolas de cabeça, portanto é um bom defesa central, porém perdeu a titularidade no Cruzeiro, portanto pode estar de saída e pode estar de ida para o Porto. O valor é 3,5 milhões e a probabilidade desta transferência acontecer é cerca de 65%. Agora o nosso menino Quaresma, exatamente, o nosso ciganinho, está quase certa a saída dele do Besiktas. Muitos dizem que ele vai para o Qatar, outros dizem que até pode ir para o Porto. Porquê? Porque o próprio Pinto da Costa disse que gostava muito de ver o Quaresma de volta ao Porto. Ele que há uns anos foi mandado embora pelo Lopetegui, o Porto só tinha conseguido ganhar 2 milhões com ele. Ou seja, não foi um negócio muito bom do Lopetegui, e agora que temos o Sérgio Conceição, que é o treinador a Porto, e o Quaresma também é um jogador a Porto, eu acho que era muito positiva a contratação do Quaresma para o Porto. Eu gostava imenso, vocês, pessoal portista, comenta aí se vocês gostavam que o Quaresma viesse para o Porto, eu adorava. O valor ainda não sabe, ok? Pode ser livre, pode ser tipo 1, 2 milhões, ou no máximo para aí 5, 10 milhões, porquê? Porque ele já tem uma certa idade e o seu valor de mercado já não é assim tão alto. A probabilidade desta transferência acontecer é 35%, ou seja, é uma probabilidade negativa. Pá, mas esses 35% podem acontecer, ou seja, é preciso acreditar, é preciso acreditar. Rafa Soares, isto fala-se num possível regresso, porquê? Porque o Rafa Soares foi emprestado ao Portimonense, o Portimonense comprou e agora o Porto quer contratá-lo de volta. Porque ele está a jogar bastante bem no Portimonense e o Rafa Soares, que teve a sua formação no Porto, gosta bastante dele e quer contratar de volta. Ele joga a defesa esquerda e tem bastante qualidade. A probabilidade desta transferência acontecer é 75% e eu sinceramente acho que era excelente esta contratação, porque ele é um defesa esquerdo com muita qualidade, cruza bem, ataca bem, defende bem, portanto era uma excelente contratação. E agora vamos para o último jogador, é então Adriano Tamazé, médio centro do Nice, que ganhou a titularidade agora a partir de janeiro. É um médio muito forte, com boa qualidade de passe, boa qualidade de remate, é um bom jogador. O seu valor é ali 2 milhões e a probabilidade desta transferência acontecer é cerca de 50%, ou seja, está ali meio a meio entre sair e não sair. Mas sinceramente, malta, eu não me acredito muito nesta contratação, ok? Ele é um bom jogador, mas não é nada para ir além, acho que não é um jogador de qualidade do Porto. Temos médios muito bons já, Paulinho, Herrera, Sérgio Oliveira, Danilo Pereira, portanto acho que não necessitávamos de mais um, ainda por cima com uma qualidade assim mais ou menos. Portanto, eu não me acredito muito que esta transferência vá acontecer.
Mas é isso, pips, foi então estas as contratações e vendas do Porto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabem, arrebentem muito o like se vocês gostaram, subscrevam o canal se não são inscritos e também compartilhem este vídeo com todos os vossos amigos. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, até à próxima e fui! Eu tive uma ideia bastante interessante para interagir mais com vocês, que é assim, eu vou postar no meu Instagram, ok? Nos meus Insta Stories, algumas transferências que apareceram aqui no vídeo e depois vocês lá vão votar se as transferências podem acontecer ou não, ok? Acho que é uma forma bem interessante de interagirmos. Depois vocês podem responder à história e falar comigo a dizer o porquê dessa transferência não pode acontecer, a dizer porque é que pode acontecer. O link do meu Instagram vai estar na descrição, portanto passem por lá então se vocês querem interagir comigo dessa maneira e também vemos qual é a opinião de toda a gente destas transferências que eu mostro aqui nos vídeos.